Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Materna. Esse é o espaço onde acreditamos que grandes histórias merecem ser contada com sensibilidade, responsabilidade e respeito. Aqui damos voz às pessoas que inspiram, enfrentam desafio e nos ajudam a compreender melhor a sociedade em que vivemos. Hoje vamos falar sobre um tema que desperta emoções intensas: a morte de uma criança, a dor de uma família, o papel da justiça e a missão da advocacia criminal. Nossa convidada integrou a equipe de defesa de um dos julgamentos de maior repercussão da história recente do Brasil. Durante esse processo, ela foi alvo de críticas, ataques em redes sociais e de uma enxurrada de comentários afirmando que esses acusados não deveriam sequer ter direito de defesa. Mas quem é essa mulher atrás da toga? A advocacia criminal existe conhecimento técnico, mas também existe preparo emocional. E quando o processo envolve uma criança, esse desafio se torna maior ainda. Bem-vinda, Priscila, ao nosso podcast Conexão Materna. Olá, bom dia, bom dia. Eh, então, eu fico muito feliz com o convite que eu recebi, pelo tema que nós vamos falar. Acho que é muito importante a gente estar conversando sobre isso e ouvir sempre os 2 lados. Estou lisonjeada aí com o convite. E para nossa bancada aqui está também a advogada Andréa Zattar. Hoje a nossa convidada é uma advogada criminalista, integrou a banca de defesa do ex-vereador Jarinho, acusado da morte do menino Henri Borel. O caso teve enorme repercussão nacional, mobilizou a opinião pública, influenciou debates sobre a proteção da infância e culminou na criação da Lei Henri Borel. O nosso objetivo não é revisitar o crime e nem discutir as penas do acusado. Queremos falar sobre um tema ainda maior: o papel do advogado criminalista no Estado democrático de direito. Quem defende alguém acusado de um crime grave? Defende o crime ou está defendendo a missão que lhe é confiada pela Constituição Federal, sendo indispensável à administração da justiça? É sobre esses desafios, os limites éticos da advocacia, a importância do direito e a defesa que cada um de nós temos direitos. Por que tantos advogados criminalistas são alvo de ataques, ofensas e julgamentos simplesmente por exercerem a profissão? As pessoas hoje, elas não entendem o papel do advogado criminalista, e eu acho isso muito normal, e a gente lida com isso muito bem. Eu acho que cada pessoa, ela nasceu com um dom, com um propósito, com algo para fazer na vida. Pessoa, se todo mundo resolvesse ser médico, todo mundo resolvesse ser professor, então, a gente só entende o nosso objetivo, o que a gente faz, quando a gente vive aquilo e o que a gente gosta. Os advogados criminalistas, eles são muito julgados, porque eles estão de um lado que poucas pessoas estão. Eu sempre falo que é muito fácil acusar, é muito fácil a gente apontar o dedo, mas é muito difícil estar do lado daquele que está sendo julgado o tempo inteiro pela sociedade, por aquele que a gente está do lado daquelas pessoas que muitas vezes cometeram os crimes mais bárbaros que a gente pode ver. E aí fica o questionamento: como consegue estar do lado dessa pessoa? Mas a nossa visão para estar ali é diferente. É técnica e, além da técnica, também é um propósito de vida. O advogado ele não absolve ninguém. Quem julga é o Poder Judiciário. Quem acusa é o Ministério Público. Quem investiga é a polícia. E as pessoas não têm essa consciência. Acho que talvez por isso eles misturem as concepções de ideias. Exatamente. E a gente tenta, né, a gente sempre está presente nas redes sociais, a gente tenta educar as pessoas, os seguidores, as pessoas que acompanham o nosso trabalho, para poder entender um pouquinho de como acontece, né.
e a gente não está ali, não somos nós que temos a caneta para decidir, para dar a sentença. Nós estamos ali para mostrar o outro lado da história, ou a nossa versão, ou e muitas vezes até concordar também com a acusação que está ali. Isso acontece e não são raras vezes. E as pessoas entenderem isso dentro de um contexto do que existe na legislação é muito difícil, mas justamente porque são muitas pessoas leigas, que não conhecem a lei, a dinâmica do processo, a dinâmica do tribunal, e a gente entende isso com muita tranquilidade. E Priscila, como você prepara para entrar num julgamento sabendo que milhões de pessoas já têm uma opinião formada? Com muita tranquilidade, a nossa preparação, independente de ser um processo de repercussão ou não, ela é feita da mesma forma, com técnica, né, que é o principal, com muito estudo, conhecer o processo, dominar o que está ali dentro do processo. Para a gente, olhando de forma técnica, essa preparação de ter pessoas olhando, pessoas, grande repercussão, ela tem que ser indiferente. Até porque tem coisas que a gente não consegue evitar. Esse júri que nós, né, vamos conversar um pouco mais, é um caso de grande repercussão, onde por 5 anos a sociedade ali do Rio de Janeiro estava 5 anos ouvindo manchetes, pegando informações quebradas. E o rito ali do tribunal do júri, os procedimentos, eles servem justamente para poder trazer para dentro do processo, para trazer os jurados com a mente aberta para ouvir o que realmente tem dentro do processo. Então, quando a gente vai para o júri, a gente fica muito tranquilo, por quê? Esse júri ele durou 11 dias. Nesses 11 dias, esses jurados eles ficaram totalmente ali fechados, eles não tinham acesso ao que a mídia estava divulgando, o que as pessoas estavam manifestando, o que eles estavam achando da defesa. Eles estavam ali vendo somente o que as partes estavam trazendo, o que o Ministério Público trazia, o que a defesa trazia, e isso para a gente é muito importante. Então, considerando ali a dinâmica do tribunal, durante a sessão do plenário ali, a gente não tem essa interferência, a gente vai com muita tranquilidade. E na sua visão, a maternidade muda a forma de enxergar casos que envolvem criança? Sim, com certeza, porque a partir do momento que a gente é mãe, a gente consegue entender a dinâmica de um lar. A gente consegue olhar o processo e falar assim: "Isso é possível. Não, isso aqui não é possível, isso não acontece dessa forma". A gente conhece as crianças, lógico, cada um tem uma personalidade, mas a gente conhece a dinâmica de um lar. Você integrou a equipe da defesa do Jairinho no julgamento do caso Henri Borel. Como recebeu esse convite para participar desse processo? Então, eu sempre busquei estudar muito, participar de muitos cursos e quando eu resolvi me dedicar à advocacia criminal, eu comecei a participar de muitos cursos, né, de especializações. E foi aí que eu conheci o doutor Zanoni Júnior, que é um dos responsáveis do caso, a qual eu tenho grande admiração para mim, né. Em particular, ele é o maior tribuno do Brasil, uma oratória impecável, uma técnica, e assim, muito respeitável. E nesses cursos a gente começou, a ter mais acesso ali à banca dele, se tornar amigos da equipe e quando ele recebeu, né, essa responsabilidade, ele começou a formar a equipe dele. E numa conversa que eu estava conversando sobre o curso, ele fez esse convite, né, e fiquei extremamente feliz com isso, para poder integrar a banca. Ao todo foram em média de 20 advogados, são muitos, mas um caso extremamente complexo, mais de 20.000 páginas, muitos arquivos, então o advogado não é só aquele que fala no plenário, mas é aqueles também que ajuda ali na prova, na análise, na organização, no suporte, e eu recebi o convite através do doutor Zanoni. E o que representa para um advogado criminalista assumir uma causa de tamanha repercussão? Representa muita responsabilidade e também muito reconhecimento, né, saber que alguém confiou um processo tão complexo a nós.
Eu observei numa análise, né, que há uma diferenciação de tratamento, especialmente quando é o advogado. Um médico, ele atende homicida baleado e ninguém diz que ele está apoiando o homicida. Um bobeiro salva a vida de um traficante durante um incêndio e ninguém diz que ele é cúmplice do tráfico, que ele apoia o tráfico, que ele está defendendo o traficante. O advogado, ele exerce a profissão, mas quando ele está diante da defesa de um homicida, ele é acusado de que está favorecendo, de que concorda, pode ser chamado até de cúmplice dos fatos. E eu acho que essa cultura é um pouco midiática também, né? A mídia contribui muito para esse tipo de correspondência. Você concorda? Vivenciou isso nesse júri? Isso. A gente vivencia isso, assim, diariamente, independente do caso, né. Tem amigos, colegas que, né, quando me veem no presídio: "Vai lá soltar mais um anjo, vai lá visitar seus meninos", e aí, né, tem sempre essas questões, mas eu acredito que não é nem questão midiática, seria de cultura mesmo. E eu falo que eu tenho uma saúde emocional muito boa, porque realmente eu tenho muita convicção do que eu faço e o porquê eu faço. Então esses tipos de comentário para mim são indiferentes, porque a gente sabe qual o propósito que a gente tem nisso e o porquê nós estamos fazendo e o que que o nosso trabalho vai impactar, né, na vida dessas famílias, dessas pessoas e também da sociedade. Então eu acredito que é mais questão cultural. E não adianta a gente querer convencer as pessoas. Ou elas uma hora elas vão entender, porque a desgraça infelizmente pode bater na porta de qualquer um, ou elas simplesmente vão ter a opinião delas e eu não sou capaz de mudar, a gente tem que conviver. Através da repercussão do caso, eu acredito que ele tenha sido alvo de julgamento 2 vezes, né. Um, que é o júri popular, a opinião pública, e outro que foi o julgamento no tribunal. Como é que vocês acham que influencia, não influencia? Como é que vocês administram isso? A opinião popular. Então, a opinião popular dentro do tribunal. Quando são casos de muita repercussão, como foi esse, né, do Jairinho, a população ali ela já vem, nesse caso, 5 anos ouvindo tudo que a mídia traz, que a manchete traz, que os advogados formados pelo Google e pela internet trazem, sem nem conhecer o processo, sem nem conhecer nenhuma página. E então, a gente não consegue trazer para dentro do processo, para o banco dos jurados, pessoas que estão totalmente ali alheio àqueles fatos para conhecer os fatos só dentro do tribunal. Mas a gente lida com tranquilidade, porque, como eu já falei aqui no início, quando os jurados sentam ali, eles ficam totalmente isolados. Enquanto estiver ocorrendo o tribunal do júri, eles não têm acesso à TV, a familiar, a telefone, a nenhuma interferência que venha de fora, a não ser só as pessoas que estão ali mesmo no dentro do plenário, né. Temos, a incomunicabilidade, eles podem conversar entre eles, mas não sobre o processo. Então essa dinâmica do tribunal do júri faz com que eles fiquem mais atento às provas. E por isso que é tão importante a gente trazer o conhecimento, dominar o processo e trazer as provas de forma técnica também, de forma que eles entendam também para dentro do processo, para mostrar como realmente aconteceu. Então quando a gente vem para dentro, assim, a gente vem com muita tranquilidade, porque nós conhecemos o processo, nós conhecemos a verdade, o que tem ali dentro e o que eles vão ter acesso. Durante esse caso, muitas pessoas falavam: "Bandido bom é bandido morto. Esse caso não merece defesa". Quem defende esse tipo de crime, tá def quem defende bandido defende o crime. Como foi receber esse tipo de ataque? De forma muito natural, eu entendo, a revolta das pessoas, até porque é o que a gente acabou de falar, elas têm acesso só ao que a mídia quer mostrar, né. Teve um dia do júri
que foi dias de depoimento que foram muito bons para a defesa do Jairinho, os depoimentos que foram ouvidos, né, e aí a mídia não tinha nada para poder colocar ali, porque todo momento eles estavam dando algumas notícias. E naquele dia eu fiquei pensando: "O que que será que a mídia vai postar?", né, porque hoje foi um dia bom para a defesa. E aí eles colocaram: "Banca do Jairinho cai no plenário". Eles não tinham o que falar do processo, mas a tragédia ela vende, a notícia ruim vende. As pessoas não querem saber das coisas boas porque não dá ibope. Então, eu aprendi, eu já é de mim, de forma natural, não me importar muito com esse deixar influenciar isso na minha vida, então, para mim é indiferente o que elas estão falando. Eu me preocupo com o processo, com o que tem ali dentro e com as minhas convicções. Para mim é indiferente a opinião e eu entendo e eu acredito que se eu estivesse em outra posição, se eu não fosse advogado, até mesmo não fosse advogado do processo, não tivesse ali tendo acesso às provas, talvez eu seria uma dessas pessoas que estaria ali comentando essas coisas. Eu entendo a revolta das pessoas e no meu caso, simplesmente eu não lido. Deixo eles falarem. E você sofreu algum ataque, você, nas suas redes sociais? Recebi vários comentários, inúmeros comentários, como você tem coragem, direct, o tempo inteiro. E você, assim, vendo que foi uma criança, o que você sentiu como mãe? Então, o fato de ser uma criança é algo que já causa uma comoção diferente de forma geral. Mas talvez vocês devem pensar, né, vocês, até o público mesmo e quem comentou ali, o sentimento em relação a estar defendendo o suposto assassino da criança. Hum. E eu sei que muitas pessoas vão achar um absurdo, mas eu conheço o processo e eu acredito de fato que o nosso cliente ele não matou aquele menino. Isso com base no processo, nas provas, na técnica, na medicina legal, em toda a perícia técnica e tudo que nós estudamos. Então, assim, o sentimento em relação à criança, sim, essa criança sofreu, essa criança não teve proteção que deveria ter, mas em relação ao analisar o processo e trabalhar no processo, a gente consegue separar bastante as coisas em relação à técnica e ao pessoal. A questão nossa pessoal, o que a gente pensa, o que a gente lida, com certeza faz a gente ter uma visão diferenciada, mas a gente consegue separar isso de forma bem tranquila. A mulher, via de regra, está sendo vítima de misoginia nas redes sociais, Sim. está sendo vítima de discriminação, de violência política, profissional, de gênero. Você acredita que em atuações desse tipo, a repercussão por ser mulher, por estar atuando sendo mulher, as pessoas têm uma afronta maior? Ficam mais resignadas? Em relação a ser a advogada, Isso, por ser mulher que está à frente. sim, porque o questionamento deles é sempre o seguinte, e foi muita coisa que eu vi na rede social foi assim: só pode que não tem filho, como que consegue atuar nesse caso? Porque eles ficam indignados, como que uma mulher, uma mãe consegue atuar num caso como esse? E não existe um questionamento em relação a isso, como que o pai consegue atuar num caso que tenha uma criança. Eles sempre questionam o advogado por estar defendendo o criminoso, entre aspas, mas nunca se refere a ele ser pai. Nós não, sempre com a referência, tipo assim: "Será que é mãe? Será que tem filho? Como que tem coragem?". Com certeza existe essa questão que eles abordam bastante. Eu sempre uso uma frase, né, defender o cliente não significa defender a sua conduta criminosa. A gente tenta explicar, muitas pessoas entendem, mas não concordam, mas eu sempre falo que o advogado ele não faz a lei.
não somos nós que fazemos a lei, e a Constituição ela determina que toda pessoa tem que ter uma defesa. Então, quando acontece um crime desse, e vamos supor, nesse caso, se ninguém aceitasse ser advogado do Jairinho, se ninguém aceitasse ser advogado da Monique, o processo simplesmente com a lei que nós temos hoje, do que é determinado, o processo ele não ia andar, não ia haver júri, não ia haver sentença e provavelmente ia prescrever. Então aquela justiça que a sociedade espera simplesmente não ia acontecer, porque a lei determina que para o processo ocorrer, as partes têm que ter defesa. E se ninguém se coloca nesse lugar como defesa, o processo simplesmente não vai existir, não existindo, não temos sentença. Então a sociedade tem que escolher: alguém assume ou não existe decisão. Tanto a Constituição Federal assegura, né, ampla defesa e o contraditório, ou seja, todos têm direito à defesa. Sim. O advogado criminalista, ainda que seja para fazer a correta tipificação do crime ou ainda para a dosimetria da pena, ou seja, tecnicamente ele exerce um papel que, embora às vezes não absolva, mas permite a correta aplicação da lei. Quando a pessoa não dispõe de recursos para contratar um advogado, é oferecido a ela a defensoria pública, assegurando todos os direitos correspondentes. Exatamente. E aí o defensor público não é tão taxado como a gente, né, eu não tenho acesso a tantos defensores públicos, mas a gente não vê tanto, justamente porque a sociedade talvez entenda que como ele passou num concurso, ele está ali, ele tem que ficar à disposição e é como se ele fosse mandado, e nós escolhemos o nosso cliente, nós podemos escolher quem a gente quer defender ou não. E depois dessa experiência, qual foi o maior aprendizado na sua vida? O maior aprendizado, é porque todo o processo a gente aprende alguma coisa. Sim. Esse estar nesse processo foi uma experiência incrível, experiência hoje nós né, pude estar no maior júri que eu já participei, o maior júri do estado do Rio de Janeiro, com mais dias, então assim, geralmente aqui na cidade, no interior, o júri começa e termina no mesmo dia, então tudo que a gente vê na faculdade, tudo que a gente vê em curso, a gente presenciou ali, de forma técnica, um aprendizado sem, né, sem precedentes, tudo quanto é tipo de perícia a gente pôde ver dentro desse processo, a parte técnica mesmo, a parte humana, a parte emocional, racional, estar ali, lidar também com cansaço físico, cansaço mental, então assim, tudo ali de certa forma foi um aprendizado muito grande, eu não consigo nem mensurar o nível de aprendizado e de conexões e oportunidades que eu tive ao estar presente nesse júri. E você acha que o Brasil protege suficiente a nossas crianças? Então, hoje nós temos leis, isso é um tema muito complexo, por quê? Acredito que sempre existe espaço aí para evoluir. O Brasil ela tem muitas leis muito importantes dedicadas à criança, aos adolescentes, mas nenhuma legislação vai resolver um problema tão delicado. Essa proteção ela vai depender, além da lei, da atuação também da família, da escola, da sociedade, das instituições. Isso é um trabalho em conjunto. Quais mudanças você acha que ainda são necessárias? Mais do que criar novas leis, eu acredito que precisamos fortalecer a prevenção, informação, orientação à família, capacitação de profissionais, né, que lidam com as crianças diariamente, uma atuação mais rápida, porque quando surge esses tipos de sinais de violência, essa atuação mais rápida faz total diferença. E muitas situações poderiam ser identificado muito antes de chegar no pior cenário. Qual é a importância da denúncia quando há alguma suspeita? A denúncia ela é fundamental, porque ela interrompe um ciclo de violência, né, para proteger uma criança ou quem é que esteja ali nessa situação, porque a partir do momento que você denuncia, é papel do Estado estar ali investigando. Na maioria dos casos, né, na grande maioria,
ela vai interromper, porque a pessoa que foi denunciada sabe que está sendo investigada, sabe que alguém já viu, acaba cessando ali qualquer tipo de violência, ou pelo menos quem se já foi observado isso, a família acaba afastando e conseguimos proteger as crianças melhor. Priscila, qual legado você espera deixar na advocacia? Então, o legado que eu quero deixar, eu espero ser lembrada como aquela advogada que nunca teve medo de exercer a profissão, que sempre exerceu com coragem, com ética, que sempre respeitou a justiça, independente da repercussão do caso, que sempre tratou cada cliente com muito respeito. Eu falo que cada processo tem um rosto, cada processo tem uma história, e se um dia as pessoas olharem aí para a minha trajetória e disserem que eu honrei a advocacia criminal e contribuí para fortalecer aí o direito, a defesa das pessoas, eu vou sentir que eu cumpri aí a minha missão. E qual a mensagem que você gostaria de deixar para todas as mães e famílias que estão nos acompanhando? Então, a rotina ela é corrida, o trabalho ela consome nosso tempo, mas esteja presente. Converse com seus filhos, observem, construa uma relação de confiança, porque muitas vezes a maior proteção de uma criança, de um adolescente, de uma pessoa pode estar exatamente em saber que tem um adulto disposto a ouvi-la e sem julgamentos e poder ajudar. E para outras mulheres, inclusive advogadas, que pretendem ou têm medo, receio, mas que no fundo gostariam de exercer atividade criminal. Que incentivo você daria a elas? Com certeza eu incentivaria. Eu sou uma incentivadora nata. Amo um desafio, mas a advocacia ou qualquer outra profissão, a gente tem que fazer por amor, por gostar mesmo. Lógico que a gente precisa receber por isso, porque as contas não se pagam sozinhas e nós temos responsabilidade. Mas tudo que a gente coloca a nossa visão, o nosso foco, cresce, né, e eu falo que cresce de uma forma muito bonita, porque a gente não entrega só a técnica, a gente entrega muito mais. Então, se é uma vontade real da pessoa, pode vir, porque vai dar certo. Exercendo a advocacia de forma ética, com transparência, responsável, o perigo ele diminui muito e vale muito a pena, né, mas não adianta querer vir para a profissão só porque: "Ah, eu não gosto de advogar, mas eu acho legal usar uma beca, eu acho legal ir para o júri", não vai se sustentar. Você tem que vir realmente porque você se identifica e porque você quer. E se isso está em você, se você se identifica, você quer, pode vir que vai ser um sucesso. E Priscila, para quem quiser, acompanhar você nas redes sociais, como é que faz? Vai lá no meu Instagram, @vivoadvogando. Instagram um pouquinho antigo, mas lá a gente tenta compartilhar um pouco de tudo, do nossa rotina, dos tribunais do júri, das informações jurídicas, do nosso dia a dia, do pouco de mãe, um pouco da vida fitness, um pouco de tudo. Ali a gente consegue acompanhar e a gente sempre conversa também pelo direct, sempre troca informação. Eu amo essa conexão, amo conversar com vocês, e o que eu puder sempre estou à disposição para poder estar ajudando. Priscila, muito obrigada por compartilhar sua trajetória, suas reflexões, os bastidores de uma profissão, que muitas vezes é incompreendida. Hoje entendemos que por trás de uma advogada criminalista existe uma mulher que também enfrenta medos, críticas, desafio e decisões difíceis. Mais do que falar sobre um julgamento entre episódios, nos fez refletir sobre justiça, direito, proteção das crianças, responsabilidade e humanidade. E para vocês todos que nos acompanham, curta, comente, compartilhe esse episódio. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Priscila.